Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje a conversa é sobre teatro. Está aqui comigo o diretor, historiador e pesquisador de teatro, Flávio Cactos. Boa noite, Flávio. Boa noite, Jorge. Flávio, numa entrevista à revista Outras Palavras, em dezembro de 2002, você disse que o teatro te salvou. Por quê? Bom, é porque eu acho que o teatro tem essa capacidade, né? O teatro, em qualquer lugar do mundo, você precisa do quê? Da paixão das pessoas, da vontade das pessoas fazerem alguma coisa para si mesma, né? Para poder se transformar, para poder ver o mundo de uma outra forma. Eu acho que o teatro tem essa capacidade de ensinar as pessoas solidariedade, cidadania, relações humanas, um pouco mais sobre cada um e um pouco mais sobre o outro, né? Quem está contracenando, quem está trabalhando junto. Trabalhar junto no teatro, eu acho que é igual um time de futebol, onde um passa a bola para o outro e aprende. Então, as pessoas aprendem a conviver, aprendem a lidar com as suas próprias dificuldades, as suas próprias emoções, seus egoísmos, suas mesquinharias e a tentar se transformar, a tentar ser um pouco melhor. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que eu faço teatro, eu trabalho com teatro para tentar pelo menos ser uma pessoa um pouco melhor. E eu acho que é isso que eu tento passar também para as pessoas dentro do processo de formação. No mínimo que o teatro possa dar um pouco mais de humanidade a cada um. A sua visão de mundo possa ser ampliada, suas ideias, seus preconceitos, seus egoísmos. Acho que o teatro tem essa capacidade. Agora, salvar é uma palavra forte, assim, né? Você se encontrou? Com certeza. Até porque eu tinha feito vestibular para desenho industrial na época, na PUC, isso, não sei, foi há 21 anos atrás. E aí eu decidi que não era nada daquilo, estava infeliz, me sentia incapaz de estudar, de pesquisar, de trabalhar, enfim, de ser um bom profissional. E comecei com o teatro a tomar gosto pelas coisas, comecei a querer estudar muito, comecei a querer ler muito, querer me aperfeiçoar assim, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente. Comecei a ver de perto as minhas dificuldades, as minhas limitações. Então acho que o teatro tem essa capacidade. É como se de repente aparecesse na tua frente um espelho e você começasse a se perguntar quem você de fato é, quem de fato você gostaria de ser. Né? E eu acho que o teatro tem essa capacidade, eu acho isso muito legal. Agora, você morava no Rio de Janeiro, trabalhava num projeto de pesquisa na Rede Globo, morando no Rio, quer dizer, numa cidade onde, teoricamente, as oportunidades para quem trabalha com arte são maiores, e de repente faz uma opção pelo Acre. Por quê? Bom, acho que o termo que você usou é correto, é uma opção. Eu tinha há algum tempo, quer dizer, eu já fazia teatro há algum tempo, tinha me formado, depois me formei em História também na PUC, estava trabalhando na Globo dentro de um departamento de pesquisa de memória oral e já engatilhado um mestrado. Mas estava, assim, havia um lado meu que estava muito insatisfeito, assim, não era aquele comodismo que eu estava querendo, até porque o teatro do Rio de Janeiro, salvo algumas exceções, eu acho que é um teatro que ainda está precisando se definir. Né? São produções, na maior parte das vezes, produções comerciais, feitas às pressas, com interesse comercial explícito, onde poucas são as produções em que você pode aliar um bom investimento comercial a uma atividade de pesquisa, alguém que está procurando. Eu tive a felicidade de ter trabalhado com a Marília Pêra, dentro de uma produção assim, produção muito cara, que foi Toda Nudez Será Castigada, onde nós estreamos num teatro Alfa Real para 1.300 pessoas, onde o público menor que nós tivemos eram 600 pessoas. Fizemos temporada em São Paulo, fizemos temporada em Brasília, em Porto Alegre. Mas é um teatro que ele não te propõe desafios. Havia Marília, e que a Marília Pêra, com toda a trajetória, todas as facilidades que ela conseguiu conquistar na vida, que é uma pessoa que ainda se desafia, ainda está em busca do desafio. Mas é um teatro que ele pouco te desafia. E não era isso que eu queria. Né? O mesmo público de teatro que vai ao teatro hoje em dia no Rio de Janeiro
é um público que ele vai muito em busca de um entretenimento, vai com a família, sai à noite, vai comer uma pizza. Eu acho que falta aquela paixão. Aí eu fui convidado para dar uma oficina aqui em Rio Branco, pela Fundação Elias Mansur, dentro do Festival Acquiri. Uhum. E eu já tinha vontade de conhecer o Acre de muito tempo, né? Eu tinha trabalhado com a Carla Martins, trabalhei com a Clarice Batista no Rio de Janeiro, elas eram atrizes do grupo que eu dirigia, que era o Oicoveva, e elas me falavam muito do Acre, eu tinha uma paixão muito grande de conhecer o Acre, uma curiosidade muito grande. E aí eu recebi o convite para vir fazer uma oficina, e era uma oficina que ia durar de segunda a sexta, 20 vagas. E aí me informaram que tinham umas 30 pessoas ainda interessadas em se inscrever na oficina. E eu, claro, vamos embora, vamos fazer. E aí abriram 2 turmas, uma de manhã, outra à tarde, para um total de 50 alunos. E me pegou de jeito, assim, porque a vontade das pessoas, a coragem das pessoas, a sede delas quererem aprender, de quererem transformar o mundo delas, o mundo de uma forma geral. Essa ideia que eu acho que o teatro Rio, São Paulo perdeu de muito tempo, é uma certa utopia de querer transformar a vida, de querer transformar o ser humano, de querer contribuir para o ser humano. É como se essas pessoas, em grande parte, tivessem desistido de um sonho pessoal e começaram a encarar o teatro como uma profissão burocrática, salvo algumas exceções. Acho que existem exceções, claro que existem exceções. Rio e São Paulo, tanto dos atores mais jovens quanto dos atores mais novos, mais velhos quanto os atores mais novos. Mas aqui não. Aqui tem uma necessidade, uma fome, uma vontade de fazer, uma sinceridade, uma verdade, e que isso me impressionou. Foi daí que eu recebi um outro convite da Fundação Elias Mansur para poder vir aqui e trabalhar. Aí a ideia da gente fazer uma pesquisa que pudesse resultar num espetáculo e tentando juntar a história com o teatro, isso para mim me fascinou. E aí conversamos muito, na época você estava na fundação, tanto você quanto o Toninho Alves, e havia a vontade de se criar um projeto, de se fazer um projeto, não apenas um evento, não apenas, enfim, vir ficar para uma oficina e ir embora. Isso me fascinou, isso para mim me fez largar ou adiar pelo menos o meu projeto de mestrado no Rio, largar o que eu estava fazendo na Globo e vir para cá. E até hoje eu acho que o desafio foi muito interessante, muito legal, assim, não me arrependo em nenhum momento. Agora, você é adepto de uma linha de teatro chamado teatro antropológico, que foi desenvolvida pelo italiano Eugênio Barba, a partir de estudos das teorias de Artaud, do polonês Grotowski, que é uma linha muito focada no ator, no indivíduo. O que é, na verdade, o teatro antropológico? Olha, eu acho que o teatro antropológico já passou por várias definições. Eu acho que ele foi muito importante para a minha formação. Eu conheci o teatro antropológico através do Eugênio Barba em 87. Eu fiz oficina com o Eugênio Barba, fiz oficina com o Odin Theatre da Dinamarca, com o Tascabio de Bergamo da Itália, o Teatro Potlas da Itália. E depois eu fui para Fara Sabina, que é uma cidade pequenininha, de 200 habitantes, próximo a Roma, onde eu passei 9 meses estudando. E fiquei absolutamente fascinado, porque era um teatro, primeiro que era um teatro que permitia que o ator ele pudesse também interferir na obra dramática. O ator não era uma mera marionete na mão de um diretor, na mão de um produtor. O ator era dono do espetáculo, era senhor do espetáculo, assim como o diretor, assim como o autor. Enfim, havia uma dramaturgia atoral. O ator também ele poderia compor, escrever a sua dramaturgia. O ator também ele poderia influir sobre o figurino, sobre o cenário. Enfim, era um trabalho coletivo, essencialmente coletivo, onde o maior investimento do teatro antropológico estava exatamente, como você falou, no trabalho do ator, na formação do ator. Quer dizer, o ator ele teria que vencer os seus obstáculos, né? Ele teria que fazer uma reflexão
e um trabalho prático incrível em busca da sua essência, daquilo que tem de mais profundo dentro de si para aquilo virar expressão. Então isso me fascinou, eu achei maravilhoso isso. Depois voltei à Itália mais algumas vezes, já apresentando um trabalho, voltei ao Brasil e aí criei o Oikoweva. E tentando já dar uma forma brasileira, uma tradução brasileira a essas ideias. Participei depois da ISTA, que é uma escola de teatro antropológico que ocorre em diversos países. É itinerante, né? Que é itinerante. Eu participei tanto em Lisboa, em 97, como eu participei em 98 e participei em 92 em Londrina, quando teve, em 94 em Londrina. E também tinha uma coisa que era fascinante, que era o princípio do teatro antropológico, era tentar buscar princípios comuns em diferentes práticas teatrais. E o que era mais interessante é que essas diferentes práticas teatrais eram diferentes mesmo, não eram diferentes apenas os Estados Unidos, a Europa e o Brasil. Era tentar buscar nos povos do Oriente, no Japão, na tradição do teatro kabuki, do teatro no, do teatro de Bali, da ópera de Pequim, dentro de grupos, expressões africanas, brasileiras. Hoje em dia tem o Augusto Omolu, que desenvolve um trabalho sobre o candomblé, que é um participante ativo da ISTA. Agora, Flávio, deixa eu te perguntar uma situação. Esses teóricos, Arthur, Grotowski, eles não separam rituais religiosos, mitos, do teatro, né? Diferentemente dos pensadores de um teatro mais, digamos assim, convencional, né? Então, quem é adepto dessa teoria vai buscar um teatro que está muito além do teatro grego, né? Bem anterior a um teatro grego, né? Então, o fato daqui no Acre ter uma diversidade cultural muito grande, a partir das populações tradicionais da Amazônia, isso motivou a tua vinda para cá? Com certeza, com certeza. Eu aprendi muito do pouco contato que eu tive com os Yawanawás, os Kaxinawás, dentro do encontro de culturas indígenas que teve no Kaxinawá, depois trabalhando na Casa do Índio. Mas, assim, eu acho que essas pessoas que você citou, elas estavam em busca exatamente do ato primeiro, o ato essencial do teatro, né? E nisso o teatro tem de maravilhoso, porque o teatro ele não precisa de tanta tecnologia, ele precisa de verdade. O teatro é o lugar onde não há mentira, o teatro é o lugar da verdade. Então, pelo menos esse tipo de teatro investe nesse sentido. Então, Artaud, por exemplo, na França, larga tudo e vai estudar os índios mexicanos, tentando entender o culto do peiote no México. Grotowski passa um tempão na Índia também, tentando entender a relação de rito e teatro na Índia. E mesmo na Grécia, quando esse pessoal vai revisitar a Grécia, a revisita de uma outra forma, não como o berço do teatro convencional, como você citou, do século XV, XVI, enfim, essa forma tradicional que a gente tem hoje, mas o teatro enquanto essência religiosa, que nasceu dentro de um rito, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente, o teatro é filho de Shiva e de Dioniso, né? Da catarse dionisíaca que havia na Grécia, né? Então, a beberagem que se fazia com vinho, com danças, com cânticos, em busca de um outro estado. E isso, em um dado momento, é rompido, né? Exatamente. Isso, quer dizer, começa depois os romanos, quando invadem a Grécia, já começa a transformar os teatros gregos em arena de leões. Isso já é uma deturpação. Depois vem toda a religiosidade do cristianismo, que começa a colocar regras e impedir determinadas... a catarse não é mais aquela catarse sem um fundo moral, ela vem com um tom moralizante. E mais tarde, com a corte, né, com a monarquia, o teatro acaba sendo um pouco do que é hoje, uma atividade da burguesia e que precisa do teatro, precisa do palco, precisa dos figurinos, precisa da luz. Mas mesmo na época de Shakespeare não acontecia assim. Né? O Globe Theatre de Londres, as pessoas assistiam às peças de Shakespeare comendo, jogando frutas nos atores, de pé, conversando, falando. Não havia mais a religiosidade. Eu acho que essa é a grande mudança também.
Porque na época da Grécia, quando surgem as tragédias, ali já começava a haver uma ruptura do Ocidente entre religiosidade e teatro, religiosidade e arte. Então começou a se definir o que era do campo da religião e do que era do campo artístico, né? E o Oriente continua assim até hoje, já o Ocidente não. Você não consegue estabelecer uma relação de proximidade agora. Flávio, eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com o pesquisador e diretor de teatro, Flávio Cactos. Flávio, você viajou muito com o teatro, né? Foi para a Europa, países de primeiro mundo, foi para países de terceiro mundo, foi para o Oriente, Índia, Bali. Qual é o apanhado que você faz dessa experiência tão diversa e onde o Acre entra nesse contexto e soma para o teu trabalho? Eu acho que uma vez eu encontrei um livro, que foi uma série de palestras que fizeram tentando discutir a cultura indígena no Brasil. E o título desse livro era A Outra Margem do Ocidente. Eu acho que isso me ajuda dessa forma. Eu venho para o Acre não tentando entender aqui como um modelo primário daquilo que vai ser o modelo final, que é Rio e São Paulo. Eu acho que Rio e São Paulo são cidades que já estão falidas, elas estão buscando soluções para os seus problemas, enquanto o Acre é aquilo que se anuncia como uma possibilidade, uma alternativa de uma coisa nova, uma coisa diferente. E eu acho que o teatro, as artes, devem corresponder a isso, não em reproduzir os modelos. Então eu vim para cá não para trazer um modelo de Rio e São Paulo e tentar implantar aqui o verdadeiro teatro. Ao contrário, eu vim aqui para poder dizer que o teatro de Rio e São Paulo está desfalecendo. Existem coisas boas, mas existem também coisas muito, enfim, que eu não gosto. Não gosto, não corresponde pelo menos à imagem que eu tenho da arte. A arte para mim é um lugar muito importante. E acho que o Acre tem essa possibilidade de ser um lugar novo. E aqui você fundou o CATAC, né? Você é conhecido como o homem do CATAC. Na realidade, o que é o CATAC? É uma sigla, né? O que significa o CATAC? O CATAC é o Centro de Antropologia do Teatro e Antropofagia do Cinema. Foi criado dentro do projeto inicial da Fundação Elias Mansur, isso em agosto, dia 9 de agosto de 2001. Vai fazer 3 anos que a gente trabalha, agora estamos trabalhando dentro de um projeto da educação, fazendo ainda algumas parcerias com a Fundação Elias Mansur, mas o trabalho essencial do CATAC é pesquisar o teatro e o cinema. Isso nós fazemos há 3 anos. E é um trabalho de formação, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de formação. E você hoje está mais próximo do cinema, do vídeo, me parece, do que do teatro. Por que essa troca? Porque a gente está devorando o cinema cada vez mais e sendo devorado por ele. Na verdade, não é nenhuma troca. Na verdade, a gente começou de uma forma... O cinema foi entrando para a gente de uma forma visceral, porque começou de uma falta mesmo. Acho que é fundamental pensar o cinema dentro de um caráter de formação. Né? Eu acho que isso é muito importante. O cinema é um grande formador de plateia, de opiniões, de ideologias. É muito importante. Então, eu acho que junto com o teatro... E é uma arte desse século, é uma arte do século XX, né? E agora anunciando o século XXI. E o teatro também, exatamente nesse período, é um teatro que teve que se redefinir por conta do cinema. Então, eu acho que ele sempre... Esse teatro mais que eu acho mais interessante, que é o teatro do século XX, do século XXI, caminhou junto o tempo todo com as rupturas do cinema, com as investidas do cinema, com as renovações do cinema. Então, o cinema entrou na nossa vida para ficar mesmo. Em tudo que a gente faz, hoje em dia, a gente procura caminhar lado a lado, tanto o teatro quanto o cinema. E hoje você desenvolve um projeto com o governo do Estado, através da Secretaria de Educação,
dentro das escolas estaduais. Me fala um pouco desse projeto. É um projeto que eu tenho o maior carinho. É com vídeo, né? É com vídeo, com teatro e cinema. Eu tenho o maior carinho por esse projeto. Acredito de verdade nesse projeto. É um projeto que chama-se Núcleo Estudantil de Cultura. E é um projeto em que a gente está ali para facilitar, para possibilitar uma arte que já existe nos alunos do ensino médio. É uma arte, um talento, eu não gosto muito dessa palavra, mas uma coragem, uma expressão que já existe. Eu posso dizer que o material humano que existe nas escolas hoje é da melhor qualidade possível. E acho que até, em alguns casos, é até superior do que existe na região sudeste. Porque lá, como você tem tudo à mão, não há uma certa preguiça de se estudar, de se querer fazer as coisas, você tem tudo ali. Não há um estímulo, enquanto aqui, talvez até pela distância, pela dificuldade, as pessoas têm muita vontade, têm muita necessidade. Então acredito nisso. Acredito também muito que esse projeto ele possa auxiliar um projeto bem maior, que é de formação, ligado à Secretaria de Educação, que é de tentar dar acesso à informação, apesar da distância, apesar das dificuldades, mas tentar fazer com que o Acre possa produzir excelentes profissionais, como em qualquer lugar do mundo, né? Então, formar os estudantes, dar formação, dar informação aos professores, eu acho isso importantíssimo. E acho que as pessoas que estão cuidando disso, elas também têm essa preocupação, elas acompanham esse processo. Eu acredito muito no trabalho do pessoal do ensino médio, da professora Maria Correia, do Arnóbio Marques. Eu acho isso importante. São pessoas que, quando falam de educação, têm brilho nos olhos. Elas ficam profundamente motivadas pelo aquilo que elas fazem, pelo cuidado daquilo. Então, eu acho que eu quero contribuir, tem tudo a ver com o trabalho que o CATAC faz, o trabalho que eu fui chamado para fazer, que é passar conhecimento, passar informação e aprender também. Eu aprendo demais. Hoje se resume em Rio Branco? Tem pretensão de expandir para o interior? Tem pretensão de expandir. Hoje nós trabalhamos diretamente com 8 escolas. São 8 escolas da rede estadual de ensino médio. Selecionadas a partir de quê? Como é que foi? Na verdade, foi um critério do Arnóbio que nos chamou para poder expandir as atividades do CATAC para o ensino médio. Depois a gente está trabalhando diretamente com a equipe de ensino médio da educação, que nos orienta, às vezes, essa escola é melhor, vamos tentar aprofundar aqui tem um problema. Mas, sobretudo, não é formatar os alunos, não é dar a eles uma ideia de arte que eles têm que reproduzir, copiar ou depender de alguém, mas é mostrar a eles que eles têm toda a possibilidade de criar. A criação é deles. O que falta é o acesso, é a ferramenta. Então, o nosso trabalho é apenas instrumentalizá-los, dar a eles ferramentas, caminhos, coragem para poder criar. O resto é com eles. Eu acho que tem tudo para fazer uma coisa muito legal. Quais são as escolas que vocês chamaram? A escola Glória Pérez, Armando Nogueira, Lorival Pinho, Heloísa Mourão Marques, Colégio Barão do Rio Branco, Humberto Soares, Armando Nogueira, José Rodrigues Leite. São essas 8 escolas. Depois a gente pretende estender o projeto também, levá-lo ao interior. Então, primeiro, esse projeto já existe há um ano. Nós trabalhamos essencialmente com teatro e cinema, mas também abordamos literatura, música, artes plásticas, enfocando o Brasil e o século XX. Para que esses alunos tenham conhecimento... Todo mundo participa, Flávio? Ou você faz uma oficina prévia? Com os alunos? Com os alunos. Não, na verdade, a adesão tem que ser espontânea. Então, eu acho que a arte tem essa contribuição. Por exemplo, quando nós fomos em algumas... Não tem o arquétipo do ator? Não. A ideia não é formar o ator. A ideia é formar o cidadão. É informar o cidadão. É sensibilizar o cidadão. Então, eu acho assim que sejam, no futuro, excelentes médicos, engenheiros, arquitetos, agrônomos... Ou artistas, né? Ou artistas, né? Mas que tenham uma sensibilidade para ver um quadro, para ler um livro, para ver um filme, para considerar as diferenças. Então, eu acho que é isso. Acho que esse projeto
me toma o tempo que eu puder dar, com certeza, assim, com todo carinho, dedicação. Acredito nisso, acredito nesse projeto de formação. Agora, ainda sobre cinema, você também o CATAC faz um trabalho mais aberto, né? Tem uma mostra de cinema que está em andamento, você fez no ano passado uma semana sobre Glauber Rocha, tem sempre um debate após as exibições. Essa é uma tentativa de usar também o cinema como mecanismo de educação? Com certeza, com certeza. A gente acredita muito nisso. Está ocorrendo agora na Fundação Elis Mansur, na Filmoteca, uma parceria com a Asacine e o CATAC, reunindo... Só para entender, a Asacine é uma associação... A Associação de Cinema dos Cineastas do Acre, que já fazia algumas atividades ligadas ao cinema estrangeiro, cinema nacional, apresentações, assim como o CATAC. Então nós juntamos os nossos ideais para fazer uma oficina aberta de cinema. São 55 filmes que nós vamos passar em 4 meses, sempre quinta, sexta e sábado, é gratuito, qualquer um pode ver. E nós estamos chamando antropofágica, porque na verdade a gente quer mesmo devorar esses filmes, tentar aprender com eles, tentar descobrir o que há por trás do trabalho de pessoas como Charlie Chaplin, do trabalho de pessoas como Ingmar Bergman, Pasolini, enfim, e depois discutir o cinema nacional. E aí o projeto em novembro, trazermos o Paulo José para cá e invadirmos a cidade com o cinema brasileiro contemporâneo. Então, podemos apresentar desde filmes independentes, filmes documentários, a produção brasileira, o Brasil, e é a mostra para se ver com olhos livres. E logo depois vai desembocar num projeto da Asacine, que é o Festival de Vídeo Acreano, que já deu certo no ano passado, a 6ª edição agora esse ano, e aí a gente entende que a gente pode contribuir dentro de um projeto de oferecer mais uma atividade de entretenimento na cidade, de formação, de informação, e tentando dar ferramentas para aqueles que querem produzir arte. Não necessariamente ligado ao cinema, mas eu acho que um ator, um artista plástico, um escritor, um político, deve se interessar por ver filmes. Eu acho que nós acreditamos que o cinema também pode nos ensinar muito sobre cidadania, muito sobre a humanidade, muito sobre as diferenças, né? Considerar as diferenças, isso é um princípio que a gente tem. E nesse aspecto fica exibição de filmes, quer dizer, a proposta é que você exiba filmes e você tem uma plateia para assistir, ou há uma expectativa de incentivar a fazer cinema? Com certeza fazer cinema. Não é uma oficina prática, é uma oficina de referências, é uma oficina de informação. Mas a ideia é o quê? É darmos a quem está assistindo, a quem participa, nós vamos produzir um material informativo sobre o cinema no século XX. Desses cineastas e cineastas brasileiros também. Tem sempre um debate depois do filme, um debate reunindo pessoas de diversas idades, formações. Temos professores, temos universitários, temos gente do ensino médio, temos artistas, temos, enfim, pessoas que estão interessadas em estar reunidas para se discutir uma ideia. Então isso já é muito legal. E sempre nós falamos um pouco sobre o cineasta, sobre a obra, sobre o período, tentando usar a história também como um guia norteador, né? Qual é o período? Isso também me interessa demais, interessa ao CATAC. Aonde nós estamos e em que época nós vivemos, né? O tempo e o lugar que nós estamos vivendo. Nós estamos no Acre, 2004, Brasil, América Latina, num mundo que se divide entre bons e maus, né? Então eu acho que isso a gente está a fim de interferir, a gente quer dialogar. Flávio, voltar um pouquinho aqui, porque esse é um trabalho paralelo ao trabalho do CATAC especificamente, né? Que vocês fazem propriamente como teatro, como foco. Eu me lembro de uma história que eu tenho lido ultimamente, que o Eugênio Barba e o seu grupo, o Holding, têm se afastado muito das grandes cidades, né? E têm buscado a sua pesquisa nos pequenos lugares, né? Atrás de uma essência. Né? Me parece, pelo que você está dizendo, que as grandes metrópoles brasileiras também estão em busca do novo, da novidade, mesmo que seja para o comércio, né? Mesmo que seja com esse fim comercial. Você acha que a Amazônia, especificamente o Acre, pode ter esse novo? Com certeza já tem o novo. Eu acho que já tem o novo. Eu conheço as pessoas que chegam aqui, elas falam, gente, isso aqui tem algo diferente, tem um ar mais puro.
A ideia é essa. Eu acho que esse ar mais puro, ele não se reduz apenas ao nível ambiental. Eu acho que quando a gente vai para São Paulo, para Rio, as pessoas falam, vocês têm uma aparência saudável. E eu acho que a arte tem tudo para também ter essa aparência saudável, desde que ela se liberte completamente da cópia, da reprodução, da baixa estima, de achar que aqui tem que ser sempre menor, pior, atrasado. Não é. Aqui é a possibilidade de se renovar, de se fazer uma coisa nova. Flávio, eu queria agradecer a tua participação aqui no Ideias da Aldeia para essa conversa teatral tão prazerosa. Muito obrigado. E o Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.